Queridos, nós estamos numa série de mensagens. Nós trabalhamos com série de mensagens porque entendemos que é mais fácil a compreensão da palavra de Deus em mensagens em forma de série. E a série desse mês é Prepare o Lugar. Estamos usando como texto bíblico, como base bíblica, os livros, o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulos 24 e 25. Se você quiser abrir a sua Bíblia, já vai abrindo aí a sua Bíblia, tá certo? Para facilitar, se você tiver com algum dispositivo eletrônico, só não vai ver as notificações, tá certo? Porque é muita tentação, né? Quando a gente olha o celular, já vai vir... Ó, já chegou uma. Ó, você viu? De Deus não, isso não. Aí, ó, o inimigo querendo atrapalhar. Só não é inimigo se for a mãe. Se for a mãe, tudo bem. Você tem que responder, né? A mãe, o pai. Então, você vai abrindo aí a sua Bíblia, nós vamos ter o texto aqui na tela. Mas antes eu queria falar para vocês, nós não exploramos o texto de Mateus 24, capítulo 24, mas precisamos falar um pouquinho sobre, porque esse começo aqui do capítulo 24 vai nos dar a ideia, o porquê de Jesus falou o que falou, daquilo que nós estamos estudando. Então, você vai ver aqui, logo no comecinho do capítulo 24, você vai ver Jesus no Monte das Oliveiras, pregando um sermão, que é conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras. Ele está ali com os seus discípulos, com os seus seguidores, falando sobre o reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus. Alguns evangelhos chamam de o reino dos céus, mas é a mesma coisa, possui o mesmo significado, é o governo de Deus sobre o mundo, sobre todas as coisas criadas, sobre governo, autoridade, política. Deus tem o controle de todas as coisas, assim como Ele tem o controle das nossas vidas. Então, quando Jesus vai falar sobre o estabelecimento do reino, Ele está falando sobre o tempo em que Ele voltará, a sua segunda vinda, o seu retorno, e vai ser estabelecido o reino. E é claro que os discípulos estavam interessados nisso, porque eles estavam oprimidos pelo governo de Roma. E quando se falava sobre o estabelecimento do reino de Deus e o reino dos céus, o que eles entendiam, eles não tinham toda a noção, eram seguidores de Jesus, mas eles não tinham ainda uma revelação completa do que Cristo estava falando. Quantos de nós somos assim também? Estamos na igreja, ouvimos coisas sobre a palavra de Deus, mas ainda não temos uma revelação completa. Eu estava lembrando do meu batismo. Eu fui batizada aos 25 anos, eu estava grávida do Vinícius. Eu falo que o Vinícius foi batizado 3 vezes, né? Eu nunca vi isso, porque ele foi batizado na barriga, né? Depois, quando nós viemos para Orlando, todos os meus filhos foram batizados. E ele, isso não é doutrina, isso não é teologia, tá, gente? Isso é uma exceção. Ele falou assim para mim: mãe, eu quero agora me batizar. Por quê, filho? Não valeu, não, aquele... Ele falou: não, é porque agora eu sei que eu me converti. Eu falei: tá bom, é algo seu e Deus. Mas isso daí, ó... As pessoas fazem isso lá no Rio Jordão, né? Isso quando vão para Jerusalém, elas fazem aquele batismo simbólico, né? Porque não existe rebatismo, né, gente? É uma coisa simbólica que você está fazendo. Então... Esses seguidores, eles não tinham uma compreensão absoluta do que aquilo significava, e eles estavam nessa expectativa que Jesus destruísse mesmo o templo, que Jesus reconstruísse, que Jesus se estabelecesse naquele lugar como rei, expulsasse o governo romano. Era essa a ideia dos discípulos. E eles perguntavam: quando é que isso vai acontecer? Nós estamos ansiosos. Quando que isso será? Quando, de fato, nós vamos estar livres dessa opressão. E aí Jesus começa a explicar sobre os sinais dos últimos tempos. Ele começa ali a dizer quais eram os sinais de que esse tempo estava para chegar. O que Jesus estava falando é que o mundo mostrará sinais da sua volta, que a sua volta está perto. E na mensagem anterior, nós começamos a introdução falando sobre isso. Falando um pouquinho que nós estamos vivenciando esse tempo. Talvez a volta de Cristo seja na nossa geração. Talvez seja. Então,
Amém, né? Melhor estar com Cristo. É melhor estar com Cristo. Então, para uma frase impactante que nós conversamos é que depois que ele fala sobre os sinais, ele vai dar um alerta para os seus discípulos. Ele diz, olha, vocês precisam estar preparados, porque não se sabe dia, não se sabe hora que o Filho do Homem voltará. Então, vocês precisam estar prontos, vocês precisam estar preparados. E para mostrar a necessidade dessa preparação, a necessidade de estar pronto, ele começa a falar em parábolas. Parábolas são histórias que se usa elementos do dia a dia, é uma forma de se comunicar. Jesus usava bastante parábolas para dizer uma verdade que é mais profunda. Ou seja, a parábola é uma história que ele conta para facilitar aquilo que ele quer, de fato, dizer, uma verdade profunda, uma verdade espiritual. Se você abrir a sua Bíblia, aí no versículo 44, está aí essa frase, ó, por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Então, falamos semana passada sobre a parábola das 10 virgens. Todas foram convidadas para a festa, todas estavam esperando o noivo retornar para que fizessem a sua procissão juntamente com a noiva. Todas precisavam estar com as suas lamparinas acesas, mas aquela lamparina exigia que se tivesse um óleo extra. Para ela participar daquele cortejo nupcial, elas precisavam estar, cada uma delas, com as tochas acesas. Só que uma lamparina só cabia óleo suficiente para queimar de 10 a 15 a 30 minutos no máximo. E elas precisavam carregar óleo extra. Todas achavam que estavam preparadas, mas o texto nos mostrou que elas não estavam. 5 delas foram consideradas sábias e 5 delas foram consideradas imprudentes. Então, com essa parábola, Jesus ele vai nos mostrar que é necessário estar pronto, estar preparado. Todas foram convidadas. Todas estavam ali, achando que quando o noivo chegasse, elas iriam participar da festa. Mas elas ficaram do lado de fora. Elas saíram para comprar óleo extra, quando elas voltaram, a porta estava fechada. Que coisa terrível, a porta está fechada e você não participar da festa. Eu lembro que uma vez eu ia para Alabama fazer uma surpresa e eu estava acostumada sempre a viajar juntamente com a minha família. E juntamente ali com a minha família, eu não dava conta de nada, eu só nem pegava meu passaporte, eu ia no fluxo, né? Iam me levando. E, a partir de um determinado momento, eu comecei a viajar mais só. E eu fiz aqui em Orlando, eu fiz tudo que era preciso fazer, passei ali no check-in, né, passei na vistoria, peguei o trenzinho e cheguei na porta ali do embarque e fiquei ali, esperando a hora certa. Só que eu me distraí. Eu fiquei olhando a internet, com o meu computador, ouvindo música, e eu sou o tipo da pessoa, não sei se você é assim. Tem gente que começou do embarque, você é o grupo 5, né? Você está lá no rabo do avião, mas você já se levanta, já pega a sua mala, né? Não, eu quero chegar logo, né? Porque pode ser que não tenha lugar para a minha malinha. Eu não, eu sou aquela pessoa que eu penso, se não tiver lugar para a minha mala, eles vão ter que despachar e está tudo bem. Eu não vou ficar em pé, esperando. E fiquei lá sentada. E aí, um determinado momento, quando eu olhei, tinha um paralítico, uma pessoa empurrando aí uma cadeira de roda, e a mulher falou assim, olha, assim que começar, você vem em prioridade. Ou seja, eu foquei naquele homem.
Eu falei assim, bom, se ele vai entrar primeiro, se ele é a prioridade, eu vou esperar ele entrar e depois eu... Foi passando a hora, foi passando. Eu falei, acho que tem uma coisa. Eu olhei assim ao redor, parece que só tem eu aqui, né? Nessa sala de embarque. Quando eu olhei para a tela, tinha escrito, embarque encerrado. Aí eu falei, não. Eu falei, ué, mas ele... E ainda fui perguntar para a moça lá do guichê, eu falei, mas ele não é prioridade? Ela falou, sim, do próximo voo. Do próximo voo. Enfim, para encurtar a história, o Vinícius me pegou no aeroporto e nós fomos de carro para Alabama, 10h30, porque eu não queria perder aquilo que eu tinha para fazer no outro dia, lá no Alabama. Mas eu acho que é uma coisa das mais frustrantes que existe. É você não poder entrar em determinado lugar. Tenho 29 minutos, acho que dá tempo de contar outra história. Você já percebeu aqui nos Estados Unidos como hora é hora? Eu posso aproveitar para dar uma alfinetada em vocês, não posso? Gente, o culto é 6h30, tá? 6h30, pessoal. Você tem que ir fazendo uma contagem regressiva. 6h30, aí 30 minutos para chegar na igreja, você tem que sair de casa às 6. Se você demora 1 hora, você tem que começar a se arrumar às 5. Mas para você ter um pouquinho mais de tempo, gente, 4 horas do domingo, já é hora de você estar começando a se arrumar. Porque aqui nos Estados Unidos, hora é hora. A gente, como igreja brasileira, estava no ano passado começando o culto 7 horas. Porque falava, vai ser o louvor e eu, né? Mas hoje, esse ano, nós colocamos como meta, vai estar o Espírito Santo presente? Vamos começar. Vamos começar. Mas aqui nos Estados Unidos, os brasileiros têm dificuldade de ter uma nova mentalidade em relação ao horário, em relação à pontualidade, em estar preparado. Essa é a realidade. E eu lembro que tem um amigo lá de João Pessoa, sabe aqueles amigos assim, caba matuto mesmo? E ele foi comprar um bolo e ele chegou no lugar 6h02, 6 p.m., 6h02. Para comprar o bolo, a vitrine transparente, as pessoas lá dentro, e ele batia assim e falava, eu quero comprar um bolo, quero comprar um bolo. Aí ele não falava nada de inglês, mas o filho falava, e ele dizia assim, fala para ela que eu quero comprar um bolo. Pai, não adianta. 6 horas, ela disse, não é possível que essa mulher seja tão imbecil de não ganhar dinheiro, isso não existe no Brasil. Um empresário não abria a porta para vender um bolo, eu quero comprar um bolo. Aí o filho dizia, pai, não adianta. Eu não sei se você já teve essa experiência. Que coisa triste que é chegar atrasado e perder aquilo que você tinha para fazer. Alguém aqui já perdeu algum voo porque chegou atrasado? Levanta a mão para eu ver. Eita, tá vendo, irmão? Essa mensagem foi para você, não foi? É. Nem chegou, né? Já estou expondo assim. É ruim demais. Já pensou se festa fosse assim? Chegou, fechou a porta. Porque cinema não é assim, né? Cinema a gente ainda faz a conta, né? 23 minutos de trailer. Ainda dá para chegar ali um pouquinho depois. Mas essas 5 virgens foram chamadas de imprudentes, porque elas chegaram e não tinha mais como entrar nesse cortejo nupcial. Ele vai usando parábolas, Jesus vai usando parábolas para nos mostrar como nós devemos estar prontos. E hoje nós vamos ver mais uma parábola. Parábola que é conhecida, a parábola dos talentos. Quantos já ouviram falar aqui, a parábola dos talentos? Quem é crente há muito tempo já ouviu, certamente. Parábola dos talentos. Mas o nome da mensagem, a mensagem de hoje, eu dei o nome de O que Jesus espera de mim. O que Jesus espera de mim. Eu queria convidar você a ler Mateus 25, dos versos 14 ao verso 30. É um texto grande,
Eu vou pedir que você tenha um pouco de paciência. Vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a um outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está, o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10, pois a todo que tem, mas será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Pai, no nome poderoso de Jesus, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a compreender a profundidade da Tua palavra. Que nós não ficamos, Senhor, não fiquemos na superfície. Não fiquemos, Senhor, apenas na comida que é feita para crianças pequenas. Mas que o Senhor nos dê uma compreensão, não só uma compreensão, mas um encorajamento, uma chamada, um impulsionamento a sairmos do nosso lugar, nos movermos em direção ao Teu chamado para nós. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Querido, se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que toda semana é uma lapada diferente. Eu tenho um compromisso com o Senhor desde que nós plantamos a igreja. Eu tenho um compromisso com a palavra da verdade. Eu poderia, sim, pregar o Antigo Testamento, e aí você ia colocar na vitória do povo de Deus tudo aquilo que você quer que seja vitória para a sua vida. E toda batalha que fosse contra um inimigo, você colocasse o nome do inimigo que você quisesse colocar. E aí você sairia daqui encorajado, certamente, mas não sairia daqui transformado. Quem vai entrar nos céus são os transformados, não são os encorajados. Apesar de entender que a palavra de Deus também nos traz coragem, nos traz uma compreensão, uma cosmovisão maravilhosa. Como Deus enxerga o mundo, como Deus enxerga a nossa vida. E essa parábola é uma das parábolas, para mim, de mais difícil compreensão, das mais desafiadoras dessa que nós vamos estudar. Por quê?
porque ela fala de agora, mas ela também fala do para sempre. Ela fala como Deus nos entrega muitas coisas e como nós devemos usar na prática da nossa vida cristã, mas também ela fala do depois, de como nós prestaremos conta quando esse Senhor retornar. Então, é uma parábola que vai nos falar sobre a eternidade, sobre o próprio Cristo separando quem é dele e quem não é dele. Porque se formos apenas observar essa parábola em aspectos práticos, nós perdemos aquilo de espiritual que a palavra vai nos mostrar. Perceba que se nós pularmos já para o verso 30, que é o fim da parábola, o verso 30 vai dizer: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando sobre a distância que essa pessoa vai ter de Deus eternamente. Quando a Bíblia vai nos falar sobre trevas, sobre choro e ranger de dentes, ela está nos falando de inferno, de uma separação eterna do nosso Deus. Então, a gente vai falar sobre o que Jesus espera de nós agora, porque o que nós devolveremos ao Senhor agora vai implicar na eternidade, terá uma consequência eterna. E, obviamente, nós não cremos que obras salvam, não é isso. Mas as obras, elas revelam quem está salvo. Porque aquele que foi chamado pelo Senhor, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é alguém que foi absolutamente transformado. A sua ideia, a sua mente, o seu coração, as suas ações, elas refletem uma realidade do reino de Deus. E o reino de Deus é completamente diferente desse reino aqui da terra. Agora, veja bem, nós somos chamados a permanecer aqui nesse lugar, fazendo aquilo que é necessário fazer, mas com a nossa mentalidade em outro lugar. Veja bem que realidade tão diferente que o Senhor nos chama. E não é difícil de ver isso se você lê a palavra de Deus, se você é um leitor da palavra de Deus, se você é um leitor do Novo Testamento, se você já buscou compreender o que ele pensa, o que ele faz e o que ele espera de nós. A sua realidade de vida é uma realidade diferente. Então, essa parábola ela vai falar de duas dimensões, da fidelidade no presente. Fiéis no presente. E vai falar também sobre o nosso destino eterno. E a primeira coisa que eu quero que você saiba, olhando para os versos 14 e o verso 15, quando ele diz que o reino dos céus, um homem que sai para viajar, chama os seus servos e lhes confia os seus bens. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que Jesus, obviamente, você já deve ter compreendido que o Senhor é Jesus e os servos somos nós, que Jesus, ele está falando para os seus discípulos e hoje está falando conosco, como Zion, como pessoas que vão assistir essa filmagem mais tarde, que a aparente ausência de Jesus, porque dia a dia parece que nós não compreendemos que Jesus não está presente de maneira física, mas ele nos deu, de fato, uma missão, e essa missão só é possível pela presença do Espírito Santo nos capacitando de todas as coisas. Então, Jesus vai, o Senhor se ausenta, mas eu quero que você coloque a ênfase em duas palavras. Ele diz: seus bens e seus servos. Jesus vai, mas ele chama
os seus servos, e ele confia a esses servos que são seus. Ou seja, eu e você, nós não somos dono da nossa própria vida. Ele chama a mim, chama você de servo, por isso que eu não gosto da palavra voluntário. A nossa primeira camisa tinha escrito voluntário, mas eu gosto de servo, porque é isso que a palavra de Deus vai nos dizer que somos. Ele confia aos seus servos os seus bens. Espera aí, mas então, o que eu tenho não é meu? Não. Não. Ele confiou a você os bens que era dele. Porque ele vai, como empresário, que precisa vir aqui para os Estados Unidos, mas a sua companhia ficou lá no Brasil, ele chama servos para tocar a obra. A obra não pode ficar estagnada pela ausência do Senhor. Você quer que o seu empreendimento só funcione na sua presença? Senão os servos ficam ali, de cara para cima. A primeira coisa que você precisa entender nessa parábola é isso, que Deus confiou a nós, os seus servos, os seus bens. Porque Ele não queria que os seus bens ficassem estagnados. Queridos, nada do que nós temos é nosso. Nada. A sua roupa. Mas peraí, mas ninguém usa o que eu uso. Eu tive a oportunidade de ir para uma viagem missionária. Eu fui para o Haiti como dentista, porque eu sou dentista, minha primeira formação. Não atuo aqui, tá, gente? Posso orar pelo seu dente, para que final de semana não dê a dor de dente, né? Que eu acho que é mais caro o fim de semana. E ninguém me avisou que para ir para a viagem missionária, você tinha que ir com a roupa que você pudesse deixar. Ninguém me avisou isso. E aí, quando eu estava lá na viagem, né? Aí começaram as pessoas a puxar assim, eu queria essa calça, eu queria essa blusa, eu queria... Aí eu tinha uma mochila, que eu amava essa mochila. E a pessoa falou assim, doutora, você me dá essa mochila? Colocaram a minha malinha, uma malinha assim de verniz, daquelas durinhas, na van, em cima. E o motorista ia andando assim pela contramão, quando eu vi a mala pendeu assim, pendurada assim na janela, eu falei, que loucura é essa? Nada é seu. O Senhor espera que você se desprenda de todas as coisas, porque a verdade é que nada é seu. Você teve essa experiência, meu amado. Quando você veio para cá, você transformou tudo em 2 malas. Sabia que teve um amigo meu que ele veio com uma gaiola de passarinho? Como é que a pessoa veio com uma gaiola de passarinho dizendo que vai ser turista? Essa é uma história que eu vou contar depois. O tempo está correndo. Eu tenho 11 minutos. O que é isso? Que prega em 11 minutos? Mas vamos lá. O Senhor espera que nós entendamos que nós não somos voluntários do Senhor, mas somos os seus servos. Nós somos mordomos, administradores do que Ele colocou sobre o nosso cuidado. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Já anota aí para você ficar, memorizando esse verso. Salmo 24:1 diz assim, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Imagina as coisas temporárias. É que não é sua mesmo. Se vocês partir hoje, o que é que vão fazer com as suas coisas? Vão juntar?
Eu lembro que... Eu estou muito contadora de história hoje, não vai dar tempo. Aumentaram meu tempo para 19 minutos, tenho 19. Glória a Deus, ó. Multiplicação. Meu pai morreu em 2021. E eu fui a pessoa responsável de organizar todas as coisas. Eu já morava aqui em Orlando, pedi a Deus, um pedido que eu fiz a Deus foi que não deixasse meu pai ou minha mãe embora sem a possibilidade de eu estar presente. E o Senhor foi fiel, me recompensou nisso, eu estava lá. Cheguei na sexta-feira, meu pai faleceu na segunda-feira, eu tive tempo de visitá-lo 2 vezes. E chegou o momento de juntar todas as coisas. E eu fui olhando aquelas camisas, eu fui lembrando de cada história, de cada camisa. A maioria das camisas do meu pai foram eu e minha irmã que comprou. E eu guardei, eu digo, eu posso ficar pelo menos com essas 3 para mim? Você não leva absolutamente nada de que você batalhou tanto para ter. Nada. Aí você diz assim, pastora, mas eu deixo para os meus filhos. Ó, é rápido, viu? É rápido. Queridos, ele distribui os talentos aos seus servos. É o que a palavra vai dizer. E quando a Bíblia fala sobre talentos, não é o que você pensa, não é talento, um dom para fazer algo. Quando a Bíblia fala sobre talento, ela está falando sobre uma unidade de peso, que nessa época, na época de Jesus, era usado para medir ouro, medir prata. Talento aqui, você vai dizer assim, mas eu não ganhei do Senhor nenhum talento. Porque você pensa em cantar, você pensa em tocar, várias pessoas aqui eu converso, olha, se você é do Senhor, o Espírito Santo te deu um dom. Pastora, mas eu não tenho dom nenhum. Tem que ter. Se você é do Senhor, o Senhor tem que ter te entregue algum dom. Mas quando a Bíblia fala sobre talentos, nos dias de Jesus, um talento, para você ter uma noção, um talento equivalia de 10 a 20 salários. Ou seja, era um valor extremamente alto. Só que o Senhor não distribui esses talentos de forma igualitária para todos os seus servos. Observe que para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. E o texto vai dizer qual foi o requisito que Deus, que Jesus, usou para essa distribuição. Ele vai dizer, olha, eu te dei 5 para um, eu percebo que essa pessoa aí, ela tem mais capacidade de administrar, ela tem mais diligência de administrar, ela é uma pessoa mais criativa, ela tem uma capacidade maior de administração. Para os 2, para o que ele deu, para a segunda pessoa, que ele deu 2 talentos, ele olha e provavelmente diz assim, olha, essa pessoa não é tão administradora assim, mas ela é fiel. Ela faz o que está na capacidade dela de fazer. E ela olha para o terceiro, que tem um talento só, e ele pensa, de vez em quando, essa marmota aí tem uma ideia boa, só chega atrasado, mas, vou dar um talento para... Então, à medida que Deus usa para distribuir esse diferente talento, essa quantidade diferente para cada um, o próprio texto vai nos dizer, é de acordo com a capacidade administrativa que cada um tem. Ou seja, não existe competição entre nós. O Senhor coloca na nossa mão aquilo que nós somos capazes de administrar. Será que você não está pedindo coisas ao Senhor que você não tem capacidade de administrar? Gente, tem gente que tem a capacidade de administrar 5 filhos. Tem gente que tá bom. Eu não entendi a risada. Ela é a avó da minha neta. Eu não entendi. Os meninos estão fazendo um bom trabalho, Marcele. O Senhor vai nos dar
quantidades diferentes de talento, a depender da nossa capacidade. E quem faz essa avaliação é o próprio Senhor. Alguém é visionário. Alguém vai multiplicar aquilo que o Senhor deu. Outro não é tão visionário, mas é fiel. E também vai multiplicar. A outro, ele dá a oportunidade. E se a pessoa não fizer nada com seu talento, vai haver a prestação de contas para todos. Para todos eles. Na parábola, Jesus não está falando, queridos, desse talento natural, mas ele está falando de todos os recursos que são dele e que ele nos dá. Tudo que você tiver, tudo que estiver sobre a sua influência, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, tudo, seus relacionamentos. Veja bem, quando o texto de Provérbios vai falar sobre os nossos filhos, ele diz até que os filhos não são nossos. Ele vai dizer que os filhos são herança do Senhor, que Ele nos dá. Ele coloca sobre o nosso governo para que nós devolvamos esses filhos como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, nem os nossos filhos são nossos. E Ele não vai colocar sobre nós algo que a gente não consiga suportar. Então, confie. Eu creio, queridos, que muitas vezes o Senhor acredita mais em nós do que nós mesmos, sabia? Deus vê aquilo que você não vê. E Ele coloca um desafio para você. E muitas vezes você responde ao seu Senhor como, não dá agora, eu estou ocupado, eu não consigo, isso é pesado demais, eu não posso suportar, eu estou cansado, eu não consigo fazer, busque outra pessoa para fazer em meu lugar. O chamado é seu como servo, o chamado é seu, mas você terceiriza para outra pessoa, porque é mais fácil, muitas vezes, terceirizar. Queridos, você não encontra nas palavras de Jesus instruções detalhadas como Ele queria que cada um agisse com o seu talento. Ele não diz, olha, para você pega esses 5 talentos e você faz assim, você aplica no banco, você faz investe em construção, investe. Ele não faz nada disso, você não vai encontrar essa instrução do Senhor, mas Ele espera de nós que aquilo que nós temos em nossas mãos, a gente multiplique de acordo com a iniciativa própria de cada um. Perceba que o verso 16 vai dizer, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. O Senhor vem, vai viajar, chama os seus servos, entrega uma quantidade para cada um de acordo com a sua capacidade administrativa, sai para a sua viagem, e o texto vai nos dizer que aquele que recebeu 5, ele vai imediatamente cuidar das coisas do Senhor, do seu Senhor. Ele começa a administrar imediatamente as coisas do Senhor. Olha que coisa! Parece que o tempo de ausência do seu Senhor é uma oportunidade para investimento. O Senhor não quer que, por Ele estar ausente, por Ele estar viajando, que nós fiquemos nessa inércia, na letargia, dizendo, vai demorar demais para o nosso Senhor voltar. Não, Ele te entregou algo. E o primeiro servo e o segundo servo entenderam isso. Os dois saem imediatamente e começam a multiplicar. O texto não vai focar naquilo que eles fizeram, a gente não sabe.
A gente não sabe como eles fizeram, qual foi a atitude, mas a gente sabe o resultado. Porque eles voltam para dizer para o seu Senhor qual foi o resultado que eles tiveram. E multiplicar, queridos, no sentido espiritual, é usar plenamente o que Deus colocou em suas mãos. Usar plenamente. Mas o verso 18 vai dizer que o que tinha recebido apenas um talento saiu e cavou um buraco no chão. Essa era a forma de você ter um cofre na época de Jesus. Cavou um buraco no chão e escondeu o talento do seu Senhor. Mas, todas as vezes que você vê essa palavra na Bíblia, e no português, porque foi traduzido, é um contraste. Os dois fizeram dessa forma, mas ele fez de uma forma completamente diferente. E Jesus vai nos dizer que ele escondeu o talento. Ele simplesmente cavou um buraco e escondeu o talento do seu Senhor. Certamente ele fez isso para evitar o risco desse talento se perder. Só que, se o objetivo dele era que esse talento do Senhor não se perdesse, não foi um objetivo alcançado, porque esse talento se perdeu de toda forma. Quando ele vai devolver esse talento para o Senhor diz, não, eu não quero esse talento de volta, não, eu já te dei. O que eu vou fazer com esse talento? Se o talento é meu, e eu dei para você, para que você multiplicasse, eu não quero esse talento. Esse talento era para você ter usado. Era para você ter multiplicado. Já que ele não fez, a parábola vai nos dizer que ele vai e tira esse talento e dá para o outro. Dá para outra pessoa. Queridos, e é interessante observar que para esse servo cavar um buraco exigiu dele esforço, exigiu dele empenho. Ele estava ocupado, ele estava em movimento, ele estava ali fazendo algum tipo de atividade. Houve esforço que manteve ele ocupado, mas não houve fruto, não houve multiplicação. Ele estava fazendo muitas coisas. Ele estava ocupado com muitas coisas. Ele só não estava ocupado com aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Deus espera que você multiplique, não que você enterre aquilo que Ele te deu. E o texto vai dizer que Deus pedirá contas de como eu e você administrou os talentos. Verso 19 vai dizer assim, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Esse momento aqui, queridos, retrata o momento da volta de Cristo. Quando Ele vem, os seus servos ficaram todos em pé na presença do Senhor, e cada um deles foi prestar conta do que eles estavam fazendo na ausência do Senhor, com a obra que era do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Cada um de nós, ovelha, bode, servo fiel, servo infiel, budista, muçulmano, espírita, católico, evangélico, cada um de nós, um dia, ficará em pé na presença do Senhor, prestando conta ao Senhor. O que fizemos com aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos? Os dois primeiros servos, mostraram a multiplicação. Senhor, o Senhor me deu 5, aqui estão 10. O segundo servo, Senhor, você me deu apenas 2 talentos, aqui estão 4 talentos. E o que eles recebem do Senhor é elogio e recompensa. Quando você olha para o texto,
O texto vai falar sobre elogio. Ele olha para esses servos e chama esses servos de bom e de fiel. Ele começa a elogiar o caráter desses servos. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está observando você. Sabe essas cadeiras que você arruma, que ninguém está observando? Parece que você não. Parece que a igreja estava desse jeito, igualzinho assim quando você entrou, que ninguém fez nada. Caráter, Deus confiou e você está fazendo aquilo que Deus te confiou. Diligência, fidelidade, compromisso, comprometimento. Jesus elogia para esses dois servos o comprometimento que eles têm, a fidelidade que eles têm. Chama esses dois servos de bom e de fiel. E como é bom, queridos, receber elogio. O brasileiro não tem muito hábito de elogiar. A gente é mais rápido em criticar. Qualquer coisa que está fora assim, do que a gente espera, a gente critica, não é verdade? É algo que eu sempre peço ao Senhor para trabalhar na minha vida. Que eu possa ser uma pessoa que elogie mais, porque a própria palavra vai dizer que palavras agradáveis são como favo de mel, como elas são doces para a alma e como elas trazem cura para os ossos. Você imagina você estar na frente do seu Senhor, depois que já passou todas as coisas, e você agora prestar contas, mostrar as suas mãos, e o Senhor se agradar daquilo que você mostrou, e dizer, servo bom e servo fiel. Eu tenho uma recompensa para você. Eu te colocarei sobre muitas coisas. Aquilo que nós estamos vivenciando nessa terra, queridos, aquilo que mais nos dá prazer, aquilo que mais nos dá alegria, é incomparável ao que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Quando Jesus vai dizer isso, eu te colocarei sobre muitas coisas, obviamente é um princípio para essa terra. Se você tem uma casa pequena e você não consegue administrar essa casa pequena, por que você vai querer ter uma mansão? Você não consegue nem administrar. Se você tem um filho, não dá conta, você vai ter 2, você vai ter 3, você vai ter 5. Você tem um carro. Não vou falar de carro não, senão eu vou me comprometer. Segunda dia de eu arrumar meu carro. Não ria não, viu? Quem anda no meu carro sabe. Metade da igreja também está lá dentro. A gente tem 4 lugares para guardar as coisas, né? Uma delas é meu carro. Você tem que ser fiel naquilo que o Senhor colocou na sua mão, para você ter autoridade para pedir ao Senhor para ir para coisas maiores, para ir para coisas maiores, seja ela qualquer área da sua vida. Mas, se nós formos olhar em termos espirituais, o que Jesus está dizendo aqui é que quando nós formos aos céus, porque aí nós estamos ali no julgamento do Senhor, e ele diz, servo bom e fiel, e depois as outras parábolas vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Essa é a nossa maior recompensa, é que se formos fiel, o nosso futuro será marcado por alegria, e não é essa alegria passageira, é a alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Presta atenção que a recompensa pelo trabalho bem feito é mais trabalho. A recompensa de um trabalho bem feito é mais trabalho. Só que o trabalho, quando é no Senhor, do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, ele tem que ser inundado de alegria. Porque é o Senhor quem renova as nossas forças. Tem vezes aqui que eu saio de algum evento aqui que eu falo assim, meu Deus,
preciso revisar esse calendário da igreja. Estou dando conta não, estou acabada. Chego em casa, durmo, amanheço, já tive uma nova ideia. Já ligo para alguém, vamos fazer isso daí? Vamos fazer isso daqui? Não seria legal se nós fizermos isso? Uma nova ideia, porque o Senhor vai nos chamando para a sua alegria, vai nos inundando com a sua alegria, e essa é a nossa recompensa. Entra na alegria do teu Senhor. Mas também está em pé diante do Senhor aquele que recebeu um talento. E sabe o que ele diz? Ele diz assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ele está chamando o seu Senhor de usurpador. Ele está dizendo que o seu Senhor era usurpador, estava se beneficiando de algo que não era dele. Eita! Não só isso. Ele diz assim, olha, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Queridos, para esse servo que não multiplicou, que cavou o buraco, que não usou, que viveu na inércia, que viveu na negligência, não existe elogio da parte do Senhor, ao contrário, existe repreensão. Jesus olha, chama aquele servo de mau, de negligente, porque ele usa uma bênção. Ele tem nas suas mãos bênção, recurso. O Senhor não nos deixa de mãos vazias. Preste atenção que a todos os servos Ele entrega algo. O Senhor não nos deixa sem nada. Você pode achar que você não tem nada, mas Deus te entregou algo. Ele recebe o talento e Ele não usa. Jesus aponta a inércia, essa inércia desse servo como preguiça. Você vai voltar no próximo fim de semana? Amém. Queridos, depois de fechar a porta, dá um abraço nesses irmãos. Jesus aponta a inércia como preguiça e infidelidade. Jesus, Ele não aceita a desculpa de medo. E eu queria que você já fosse ficando em pé, que eu já estou atrasada 3 minutos. O verso 30 vai dizer: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Obviamente, nós não vamos para o inferno se o Senhor nos deu uma habilidade para cantar e nós não estamos cantando. Porque a nossa salvação não é por obras. O que Jesus está dizendo é que certamente essa pessoa achava que era servo, mas não era servo. Nem ao menos ele conhecia o seu Senhor. Jesus veio para ser o nosso Salvador, mas Ele veio principalmente para ser o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador quando Ele nos salva de nós mesmos, dos nossos pecados. E Ele é o nosso Senhor para nos fazer viver uma vida santa. Ele nos chama a viver de maneira diferente, de viver como uma pessoa transformada. Mas esse servo aqui, ele não conhecia o seu Senhor. Ele chama o seu Senhor de severo. Ele nunca experimentou da misericórdia do Senhor. Porque se ele entendesse o que de fato nós merecíamos, nós não merecíamos participar da obra de Deus, nós não merecíamos recursos, talentos nenhum, não merecíamos ser privilegiados de fazer parte da história de Deus. Para nós é um privilégio, não deve ser cansativo,
Não deve ser uma ocupação a mais. Eu já tenho tanta coisa para me preocupar, eu vou me preocupar com as coisas do Senhor. Meu querido, é exatamente esse o seu chamado. Você tem uma família para levar essa família para o Senhor. Você tem filhos para você devolver esses filhos como servos do Senhor. Você tem empresa na sua mão que é para você multiplicar esses recursos, abençoar vidas, abençoar pessoas, ser uma luz naquele lugar. Nada é para você. Eu não acho dura essa palavra, sério. A verdade transforma a nossa vida. A verdade liberta. A gente deixa de ser criancinha. Mas eu não quero fazer isso. Só se meu pai me der. Não. Servo bom. Servo fiel. Entra na alegria do seu Senhor. Quer uma recompensa maior do que essa? No dia em que o nosso Senhor voltar, nós somos daquele que tem medo. Nós não somos daquele que retrocede. Nós somos daquele que coloca a mão no arado e diz assim, conta comigo, Senhor. Conta comigo. Conta com tudo que eu tenho. Queridos, essa parábola aponta para a eternidade. O Senhor é Jesus. Ele está preparando um lugar. Ele está preparando um lugar, mas Ele vai retornar. E quando Ele retornar, nós vamos prestar conta. Por isso, seja fiel onde Deus tem te plantado. Frutifique. Multiplique. Dê frutos, seja uma bênção. Viva para a glória de Deus. Amanhã, quando você se acordar, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver esse dia para a tua glória, Senhor. Que todas as palavras que saiam da minha boca sejam para a tua glória, Senhor. Me usa, Senhor, como teu vaso. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu sou mesmo, muitas vezes, preguiçoso, Senhor. Eu gosto, sim, do meu conforto. Mas, Senhor, quebra toda a vaidade que existe em mim. Me enche do teu Espírito, Senhor, para que eu tenha uma visão espiritual daquilo que o Senhor quer fazer comigo e através de mim. Oh, glória a Deus. No fim, os verdadeiros servos vão ter o que mostrar para o seu Senhor. Que você seja esse servo. Que você passe essa semana com essa consciência de mordomia, de que você é um administrador do Senhor, e que você possa ouvir o sopro do Espírito dizendo para você: servo bom, servo fiel, entra na alegria do seu Senhor.